E aí, gente, tudo bem? Júlio aqui, responsável pelo Barba Ruiva Crochê, trazendo para vocês a novidade prometida, hein? Essa semana a gente vai ter 4 vídeos, hein? Cada um ensinando um enfeitinho de Natal diferente, tá bom? O final vai ser uma guirlanda, onde a gente pode usar os enfeitinhos como adorno, né? O detalhe. Então esse vídeo introdutório é para os 4 vídeos, tá? Então todos os vídeos vocês vão me ver aqui rapidinho aqui, só para lembrar vocês de seguirem o canal, de compartilhar, de curtir e de comentar, tá bom? É muito importante que vocês façam esse processozinho aí de compartilhamento, de curtir, de comentar. Encaminhem esse vídeo e os outros vídeos para pessoas que vocês conhecem e a gente fazer esse canal crescer, tá bom? Então não vou enrolar muito aqui com vocês, a gente vai direto aí para as nossas aulinhas dos nossos 4 enfeitinhos, beleza? Aproveitem e me fala aqui se vocês gostaram, se vocês querem coisas diferentes, querem coisa nesse mesmo tipo, com temáticas, né? A gente tá aqui no Natal, a gente vai ter coisas de carnaval também aí pra frente. Se vocês querem que continue nessa vibe temática, se vocês querem coisas diferentes, se vocês querem coisas novas, tudo isso a gente vai conversando aqui e eu vou fazendo o canal cada vez mais com a cara de vocês também, tá bom? Então eu conto com vocês aí e bora pra nossa aula, beleza? Um beijo! Fala galera, então pronto, chegamos aqui ao nosso finalmente, né? Nossa última peça vai ser a nossa guirlandinha. Aqui eu adornei a minha guirlanda com o nosso Papai Noel, que tem a receita aqui, tá? Que eu vou deixar aqui pra vocês também o link do vídeo do Papai Noel. E vou mostrar para vocês aqui como fazer essa guirlanda. A gente bota essa alcinha para pôr na porta, né? É uma guirlanda bem simples, é uma guirlanda bem fácil de fazer. Aqui eu fiz num aro menor, eu vou usar um aro maior com vocês hoje. Porque os meus menores acabaram e eu não consegui comprar a tempo para gravar o vídeo. Mas não tem problema, não faz diferença. A única coisa que vai mudar é o tamanho da guirlanda, tá? Então quem quiser fazer no aro menor vai ficar aqui com cerca... Deixa eu medir para vocês aqui, para vocês saberem quantos centímetros vai ter, né? Cerca de 20 centímetros com o aro menor, tá? Com o maior no final a gente mede para ver quanto fica, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Antes de começar aqui a nossa aulinha, peço vocês para curtirem, compartilharem, comentarem, me falarem a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa série de vídeos, né? De Natal. E sugestões também, né? Para os próximos vídeos aqui do canal. Eu aceito que vocês falem alguma coisa aí pra gente ver se consegue fazer, ensinar a vocês, né? Trazer sempre conteúdo interessante para que vocês possam continuar curtindo aí nossos vídeos, beleza? Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa guirlandinha pra gente fechar a nossa série de Natal, beleza? Então, para começar, nós vamos aqui à lista de materiais, né? A gente vai precisar de um bastidor não, desculpa, um aro de acrílico, né? Pode ser um aro de madeira? Pode ser um aro de madeira. O de acrílico é mais baratinho, tá, gente? Então, só pra vocês entenderem aí, não tem dessa de, tem que ser de acrílico, porque o Júlio falou no vídeo que o dele é de acrílico. Não tem problema não, tá? Aqui nós vamos trabalhar com esse aro maiorzinho. Aquele aro lá, se eu não me engano, é o de 9 centímetros. Esse aro é o de 15 centímetros, né? Então nós vamos trabalhar com um aro de 15 centímetros, que também não vai fazer diferença, só pelo tamanho da guirlanda mesmo, tá bom? Vamos usar o fio amigurumi, né? O fio de algodão, pode ser de qualquer marca, tá, pessoal? É só ser um fio de algodão, porque ele é mais macio para tecer, então no aro não vai dar tanto trabalho. Um fio brilhante para dar cor, né? Pode ser o verde, pode ser o amarelo, pode ser o prateado, dourado, aí fica a critério de vocês. Eu acho que combina muito o verde com o vermelho, então eu gosto de usar o vermelho quando eu uso o verde, tá? Vamos precisar de tesoura, vamos precisar da nossa amiga agulhinha de crochê, né? Nesse caso aqui, eu coloquei a de 3 milímetros, mas eu vou usar de 4 milímetros, porque eu acho que ela é melhor para manter o ponto mais firme. E porque eu vou pegar 2 fios, né? Então a Tex fica um pouquinho mais grossa. Eu fico mais confortável usando a de 4 milímetros, tá bom? Mas aí a critério de vocês, não tem regra para isso não, tá? Então esse basicamente é o material. Uma agulha de tapeceiro, né, pessoal? Porque a gente sempre precisa de agulhas de tapeceiro.
Então, não esquecer da nossa amiga agulha de tapeceiro, tá? Pra gente dar o acabamento no final, beleza? O que que eu faço agora? A primeira coisa, deixa eu só tirar os materiais daqui, pra gente poder trabalhar mais livre, né? Eu vou puxar os fios que eu vou trabalhar, né? Aqui o fio verde e o fio vermelho, né? A guirlanda, ela não é muito difícil de se entender, tá? Como fazer, porque é um processo repetitivo, né? E contínuo, tá? Eu vou pegar os dois fios juntos, tá? Partindo do novelo, vou juntar as duas pontas e vou fazer um nozinho corrediço, que é esse nó que a gente faz pro começo dos nossos trabalhos sempre, né? A gente sempre começa com esse nozinho corrediço aqui para alguns trabalhos, né? Óbvio, para outros a gente faz anel mágico, mas esse aqui a gente vai começar com o nozinho corrediço. Peraí, aí a gente pega aqui o acrílico, a argola, eu passo por cima, tá vendo aqui, ó? Tá lá laçada na agulha, né? Eu venho por cima da minha argola, busco o fio atrás dela, trago aqui pra cima de novo e lá com o fio do novelo, dos dois novelos, eu passo fazendo o primeiro ponto. Aqui, ó, primeiro pontinho na nossa argola, ok? Esse ponto que tá, as pontas que estão sobrando, eu já jogo pra frente para trabalhar em cima delas, porque eu já vou esconder elas. Porque o que que eu vou fazer agora? Ponto baixo até o final da argola. Então, sempre fazendo agulha por baixo, pega o fio do novelo aqui atrás, joga lá pra cima e eu faço o meu ponto. Aí eu já fiz 2 pontos. Agulha por baixo, pego o novelo, fio do novelo, joga lá pra cima e faço o meu ponto. Aqui, ó. Aí tem que tomar cuidado para as pontinhas não virem para dentro dos seus pontos, tá? Deixa eu só dar uma folga aqui nos meus novelos, porque senão começa a arrastar os carretéis aqui, aí vai ser ruim. Então aqui, eu vou fazendo esses pontos baixos até eu fechar a minha argola toda. Aqui, ó. Eu vou fazer mais um. E aí eu vou ajeitando sempre a pontinha aqui, ó. A pontinha não pode deixar ela embolar, não. Porque senão ela aparece no final, tá? Não aperta muito o ponto, tá? Porque se você apertar demais, depois fica difícil trabalhar nos pontos que a gente fizer, tá? Então eu vou fazendo aqui. Eu preciso contornar esse acrílico todinho, tá? Até o final. Aqui no início é mais chato, porque tem que ir arrumando os fios das pontas. Aqui já tá um bom tamanho para eu cortar essa ponta. Não preciso fazer até a pontinha, até o final não, né? Que eu já posso cortar, ó, para já facilitar o meu trabalho. Né? Esse excessozinho, eu só puxo ele um pouquinho para ele poder prender no nosso trabalho e não soltar posteriormente, né? Então agora eu vou continuar. Opa, peguei só o fio vermelho. Por que que eu uso os dois fios, gente? É porque aqui já vai dando a cor vermelha e verde no nosso trabalho. Ó, olha lá. Vou fazendo. Ó, não tem muito segredo, só ir fazendo até contornar toda a argola, tá? Daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é que ficou. Então, pessoal, aqui eu dei uma voltada aqui só para mostrar uma coisinha para vocês. Tá vendo aqui o que eu tô fazendo? De vez em quando os pontos se afastam assim, tá vendo? Aí ficam os branquinhos do acrílico, né? Quem quiser usar o acrílico transparente também para solucionar isso, não é proibido, tá? Pode, não tem problema nenhum. Aqui, ó, quando eu vou fazendo os pontinhos, né? Quando eu vou fazendo os pontos baixos aqui, ó, eu vou ajeitando à medida que eu vou fazendo. Fiz alguns pontos baixos. Aí eu venho aqui no meu acrílico, eu só folgo aqui para não voltar, né? Eu venho aqui no meu acrílico e vou ajeitando, ó. Já vou tampando os buraquinhos mesmo, né? Eu vou aqui juntando aquilo que eu já teci. Vai dando uma encolhidinha, fica mais espaço pra gente tecer, mas vai ficando melhor, tá? Pra gente deixar isso bem fechadinho, pra ficar só com o fio e não ficar nenhum espacinho branco, beleza? Só voltei pra dar essa dicasinha pra você. No finalzinho, quando eu estiver fechando o acrílico, eu mostro pra vocês de novo.
Então, gente, estamos chegando aqui no finalzinho. Vou fazer cerca de uns 2 a 3 pontinhos aqui ainda, ó. 1, 2, acho que 2 deu. Deu. Fechou. Aqui, ó. Não, fechou não, que eu preciso fazer mais um, porque quando eu puxei pra frente aqui, o branquinho apareceu, né? Então, é essa que é esse aqui é o nosso limiar, né? É o que a gente precisa prestar atenção para poder fechar. Então, vou fazer mais um pontinho aqui, folgar, e aí sim, agora eu fechei ali, aí eu olho por todo o círculo, tá vendo, gente? Não pode ter nenhuma parte com branquinho, ó. Só verdinho e vermelho, tá vendo? Então aqui é a primeira fase da nossa guirlanda, né? A gente vai fazendo pontos baixos até fechar todo o círculo todo o círculo de acrílico que a gente está usando, tá bom? Então, assim que a gente fechar o círculo de acrílico, a gente passa para a segunda fase da guirlanda. São 3 fases, tá, pessoal? A gente vai para a segunda fase agora, tirando o acabamento, né? Fala as 3 fases de estruturação. Então, essa é a segunda fase da nossa guirlanda. Então, eu vou começar a segunda fase. A segunda fase, assim como a primeira, é bem objetiva. Eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto, que meu ponto alto com 2 correntes já é o suficiente. Dou uma laçada e começo aqui no primeiro ponto, tá? Cuidado para não fazer no nó, tá bom? Então tem que ser no primeiro ponto, não no nozinho. Aqui embaixo é um nozinho, tá vendo? E aqui onde eu tô colocando a agulha é o primeiro ponto. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou de ponto alto em todos os meus pontos da guirlanda. Então aqui, ó, eu vou até mudar a posição da agulha, porque é só para passar por baixo do acrílico que eu não consigo fazer segurando a agulha como eu gosto. Aqui, ponto alto, ó, vou fazer em todos os pontos. Dá um pouquinho de trabalho quando o fio embola, essas coisas, mas a gente vai superando à medida que a gente vai tecendo, tá? Então aqui fazendo, é mais difícil inclusive quando a gente está fazendo para câmera. Laçada, aí sempre no próximo ponto, ó, eu trabalhei esse ponto, deixa eu aproximar para vocês verem, trabalhei esse ponto, então eu vou trabalhar o próximo ponto. Tem que ser certinho, tá, gente? Para vocês não pularem ponto, que senão dá buraco na guirlanda, tá? Então, ponto a ponto, eu vou fazendo pontos altos até finalizar, até chegar aqui no inicinho de novo, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e daqui a pouquinho eu venho mostrar para vocês como ficou os nossos pontos altos, tá bom? Aí, gente, estamos chegando aqui no finalzinho, né? A gente está fazendo os pontos altos em cima de cada ponto que a gente tinha feito antes, né? A gente fez primeiro uma carreira de pontos baixos no acrílico e agora a gente está fazendo uma carreira de pontos altos. Vocês perceberam que eu troquei a agulha, né? Por que que eu fiz isso? Porque a agulha de 4 estava muito apertada no meu ponto. E aí eu acabei trocando para de 3, tá? Não tem problema fazer isso não, se vocês precisarem de trocar de agulha no meio do trabalho, tá? É só cuidado para não alterar o ponto, porque se você troca de agulha, pode ser que você aperte mais o ponto, que você largue mais o ponto, né? Então, eu troco de agulha frequentemente nos meus trabalhos, mas assim, sem afetar a tensão que a gente está fazendo, sabendo que estou com uma agulha menor, eu tenho que fazer um ponto um pouco mais folgado, porque eu estava com uma agulha maior, né? Se ela é maior, então meu ponto estava mais apertado. Então aqui agora eu faço um ponto mais folgado. Eu troquei só porque a cabeça da agulha não estava entrando nos pontos, né? A cabeça da agulha 4. Então isso estava me atrapalhando a trabalhar, tá bom? Então eu fiz aqui ponto alto em cima de cada ponto. Tá vendo que a gente chegou aqui, ó, o último ponto. Agora é a correntinha, né, que a gente deu de início. Uma correntinha, 2 correntinhas. Na segunda eu faço a passagem. Eu tenho que tomar cuidado para eu não pegar fio errado aqui, porque se eu pego o fio errado dá uma embolada. Aqui é baixíssimo, tá, gente? A gente pega e faz um ponto baixíssimo para fazer o fechamento dos pontos, tá vendo? E aqui fica certinho, né? Se você fez tudo certinho, fica certinho. Não precisa contar os pontos, tá, gente? A gente não precisa ficar contando os pontos. A gente vai fazer até fechar e se precisar a gente adapta.
porque agora a gente vai fazer uns leques, tá? E a gente vai fazer os leques como? Eu dou uma altura de ponto com uma correntinha e faço uma laçada para fazer ponto alto. Eu pulo um ponto de base e no próximo ponto eu vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Opa. Agora eu dou uma corrente de espaço e faço mais 3 pontos altos no mesmo ponto. Tá, gente? Tudo isso aqui que eu tô fazendo é no mesmo ponto. 1, 2. Ó, não mudei de ponto ainda. E 3 aqui no mesmo ponto. Novamente, uma correntinha de espaço. E aqui eu vou pular 3 pontos. No terceiro, eu vou prender. Então, 1, 2, no terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, nosso primeiro leque tá pronto, tá vendo? Aí eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha de espaço, laço, 1, 2, no terceiro eu começo o nosso outro leque. Então, 1, 2, 3 pontos. Uma corrente de espaço. Peraí, só um minuto que eu perdi os fios aqui. Voltei. Uma corrente de espaço e mais 3 pontos. Pontos altos, tá, gente? Vou puxar o fio aqui que tá escapando. 3 pontos. 1. Tá escapando aqui. Esse fio escorrega, esse vermelhinho. Aí ele escapa às vezes. 2. E 3 para fazer o outro leque. Tá vendo? Sequencial, tá, gente? A gente vai fazer uma sequência de leques até voltar aqui no primeiro, que a gente fez só um ponto, uma corrente de espaço e começou o leque. Então, fiz aqui 3 pontos altos, uma corrente de espaço, mais 3 pontos altos no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto de base. Na hora que eu vou passar para o próximo leque, é uma corrente de espaço, eu salto 2 e no terceiro eu faço um ponto baixo, antes de começar o outro leque. E para começar o outro leque, oh meu Deus, tá vendo? Esse fiozinho vermelho, ele escorrega muito, para a câmera é mais difícil. Então aqui, 1, 2, no terceiro eu começo. Um ponto baixo, uma corrente de espaço e faço o mesmo pulo, né? Tô trabalhando nesse ponto, salto 1, 2, no terceiro eu vou começar o próximo leque. E assim que eu terminar todos os leques, eu volto pra gente ver como ficou, beleza? Então, pessoal, nós chegamos aqui, né, nesse último leque que eu vou fazer. Por que eu estou te falando isso se tem ainda um espaço, Júlio? Porque aqui a gente vai agora dar o acabamento, né? Então, eu faço uma corrente de espaço, né? Normalmente, pulo os 2 pontos, no terceiro eu venho e faço um ponto baixo, né? Aqui a gente faz um ponto baixo. Aí, a gente iniciaria agora com uma corrente de espaço e começaria o próximo leque. Aqui, pulando 1, 2, nesse terceiro aqui. A gente faria mais um leque aqui, né? Só que se eu fizer mais um leque entre esses dois, vai ficar muito apertado, vai ficar muito grosseiro. Então, ao invés de fazer o leque, eu conto os 2 pontos e prendo com um ponto baixo aqui no final também. Júlio, mas olha só, ficou um espaço grande. Não, aqui, o que eu vou fazer? Nesse espaço aqui que está sobrando, eu vou pegar aqui, pular esse ponto que está sobrando e no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixíssimo para poder prender um leque no outro aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Aí eu prendo um leque no outro. É como se estivesse começando nesse leque aqui de novo, tá? E aí esse espacinho que ficou maior aqui,
é o início da nossa guirlanda, é o topo da nossa guirlanda, tá bom? Não necessariamente vai dar certinho em todas o número de leques. Aqui ficou um espacinho que é onde nós vamos colocar o nosso enfeite, né? Aí pode ser um sino, pode ser o nosso amigurumi que a gente fez a reninha, tá vendo? É onde a gente vai colocar o nosso enfeite para poder dar o acabamento na guirlanda. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Agora que a gente fechou com um ponto baixíssimo, eu vou cortar o fio. Esse fio aqui, ó. Que aqui a gente não usa mais esse fio, ok? Eu vou cortar o fio. E com a agulha de tapeceiro eu vou passar ele para... Vou fazer a costura dele. Aí a gente puxa ele aqui no ponto baixíssimo que a gente deu. E vai fazer a costura aqui do lado de trás do nosso trabalho, da nossa guirlanda, tá? Então pegar aqui a agulha de tapeceiro. Que já deveria estar aqui, eu guardei ela de volta. Aí. Então a gente pega aqui nossa agulha de tapeceiro. Aí, gente, tem duas formas de fazer. Primeiro, eu gosto de fazer assim, usando os dois fios, porque fica mais fácil, né? Do que a gente ficar só dando um nó, e nó atrás de nó, e dando um trabalho desnecessário. Porque isso aqui é só pra gente arrematar mesmo, e deixar isso discreto aqui atrás, né? Então, a primeira coisa a fazer, como a gente puxa o ponto sempre na frente, é levar para trás do trabalho, né? Então, aqui a gente tá aqui, a gente vai para esse próximo ponto e joga a nossa, o nosso fio para trás. Vem aqui no meio, como se fosse fazendo um ponto, ó. No meio do ponto, deixa eu fazer aqui de novo mais próximo para vocês verem onde que eu tô colocando a agulha. Eu venho aqui no meio do ponto, tá vendo? Como se eu fosse o ponto, e aqui tem um nozinho do ponto. Lembra que eu expliquei pra vocês que tem o laço do ponto e tem o nozinho do ponto? Aqui, ó. Aqui é o ponto, Vzinho, né? Que a gente... Gostei na câmera, tá vendo? Não pode. O Vzinho, certo? E aqui o nozinho, ó. Então eu coloco aqui a agulha no meio do Vzinho. É que o foco atrapalhou. Coloco a agulha aqui no meio do Vzinho e entro no nozinho, ó, por baixo dele, ó, tá vendo? Aqui, ó, passando por, eita, meio do Vzinho, por baixo do nozinho, ok? Por baixo dele aqui, deixa eu ver se o foco ajuda, ó, isso. E aí eu jogo lá pra trás de novo, aí ele forma um falso ponto, tá vendo? É assim que a gente forma o falso ponto. E aqui no próprio nozinho a gente dá uma laçada para finalizar aqui esse nó de acabamento, ok? Finalizei o nó de acabamento, eu jogo para dentro da trama. Aqui eu vou jogar para dentro da trama, ó. Eu posso jogar mais de qualquer jeito, só tomando cuidado para ficar mais discreto, né? Para não ficar uma coisa escandalosa, assim, aparecendo, né? A gente vai fazendo um zigue-zague, para baixo, para cima. Que ali a gente já deu nó, né? Então aqui agora é só a gente prender esse fio. Eu vou jogando ele para baixo aqui, ó, para que eu cortar a pontinha dele. Aqui eu já posso cortar a pontinha, porque ele já tá escondidinho. Ele não vai ficar aparecendo ali na minha guirlanda, tá? Aqui, ó, pronto, tá discretíssimo, né? E ela fica com esse espacinho mesmo aqui em cima, que é onde a gente vai colocar o nosso enfeitinho, tá bom? Então, o próximo passo agora é fazer o acabamento na lateral da guirlanda. E esse acabamento é muito simples. A gente só vai pegar o fio brilhante, né? Esse fio brilhante aqui, ó. E fazer ponto baixo em cima de todos os pontos. Em cada ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Só nos intervalos da nossa... do nosso leque é que nós vamos fazer 2 pontos, tá? Prontinho, gente. Então vamos finalizar agora, né? Eu peguei aqui o nosso fio brilhante, que é o fio brilho da Círculo. Ele é brilhante porque ele tem esses metaizinhos aqui que brilham, né? Que fazem esse reflexo. Eu vou fazer um nó corrediço com ele, como se a gente fosse começar um trabalho de correntinhas, né? E com esse nó corrediço, eu vou para trás aqui do meu trabalho, da minha guirlanda, tá? Joga aqui para trás. Eu vou escolher um ponto aqui estratégico, porque aqui eu tenho mais ou menos 3 pontos baixos
aonde eu vou adornar minha guirlanda. Então eu vou começar por eles, porque aí na hora de finalizar vai ficar mais fácil para dar um nó, para dar essas coisas. Então aqui eu faço o primeiro ponto. Camamelos está aqui se comunicando aqui com o pessoal lá fora. Deixa eu esperar um pouquinho para ver se ele para de latir aqui. Peraí só um minuto, gente. Então aqui a gente faz o primeiro ponto, né? E eu vou subir 2 correntes a cada ponto que eu fizer, até o final do trabalho. Fiz o primeiro ponto, subi 2 correntes, vou para o próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Ó, tá vendo? Isso guiando o fio que estava sobrando no meu novelo. Fiz o ponto, 2 correntes de espaço, para o próximo ponto e faço um ponto baixo. 2 correntes de espaço, no próximo ponto e faço um ponto baixo. 2 correntes de espaço, no próximo ponto, um ponto baixo. Cheguei no topo do meu primeiro leque, então eu faço aqui 2 correntes de espaço normalmente. E entre os pontos aqui, onde eu fiz aquele ponto aquela correntinha de espaço para continuar o leque, eu normalmente faço 2 pontos baixos. Então eu faço um ponto baixo no mesmo espaço, tá, gente? Aí 2 correntes e mais um ponto baixo nesse espaço de leque que eu fiz, deixando ali um espaço de uma corrente, tá? Então aqui é o único lugar que eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui é o único lugar que vai fazer 2 pontos baixos. Então aqui, continuando, eu faço 2 correntes de espaço. Aí pro próximo ponto, tem que ser no ponto, tá? Um ponto baixo. Aqui, deixa eu folgar um pouquinho aqui, eu já posso cortar essa pontinha do fio que eu estava conduzindo para dar o acabamento, né? Então aqui, ó, eu já vou dar essa tesouradinha aqui para poder ajudar. Então, 2 correntes de espaço, um ponto baixo. 2 correntes de espaço, outro ponto baixo. Eu vou até ali no topo do próximo leque para a gente poder ver, ó. 2 correntes de espaço. Aqui no ponto, tá vendo, ó? Não é, aqui, gente, não é no espaço, tá vendo, ó? Não é no espaço, é no ponto, tá? Então aqui é no ponto. A gente já deu 2 correntes de espaço, no ponto, um ponto baixo. Tô encostando na câmera. 2 correntes de espaço. No espaço do leque, um ponto baixo, 2 correntes de espaço e no mesmo espaço, um ponto baixo. Continua com os pontos até a gente fechar toda a guirlanda. Então, é sempre assim, um ponto baixo, 2 correntes de espaço, outro ponto baixo, 2 correntes de espaço, até chegar no topo do leque. Chegou no topo do leque, a gente está aqui no anterior, 2 correntes de espaço, 2 pontos baixos nessa corrente que separa o nosso leque, tá? Então aqui é o único lugar que a gente faz 2 pontos baixos. Eu vou fazer a guirlanda toda e volto para mostrar o resultado para vocês, beleza? Pronto, pessoal, aqui a gente já está chegando no final, então fazendo sempre 2 correntes e depois fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, né? Então aqui os últimos, né, pontos baixos. Então aqui um ponto baixo, 2 correntes de espaço, de altura, né, para poder fazer o acabamento, mais um ponto baixo. E aí a gente chega agora no nosso início, né? Aqui 2 correntes, aqui um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo no último no último ponto de base, né? Eu faço 2 correntes nesse último ponto de base e depois aqui no nosso primeiro ponto baixo eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar o trabalho. Vou cortar o fio aqui. Puxo, né? Aqui já tem um ponto baixíssimo. E com a ajuda da nossa agulha de tapeceiro... Espera aí só um minuto.
eu vou passar esse fio para trás para fazer o acabamento. Opa. Passar o fio para trás aqui. A gente terminou aqui, né, fazendo um ponto baixíssimo. Eu jogo ele por baixo dos pontos aqui, ó. Aqui por baixo dos pontinhos. E jogo ele para trás. Pronto. Aqui atrás, eu simplesmente vou fazer um nozinho. Opa, batendo na câmera aqui, não pode. Eu faço um nozinho e escondo ele entre a nossa trama aqui, ó, dos pontos baixos, tá vendo, ó? Eu já fiz um nozinho mesmo, então é só esconder, deixa ele bem escondidinho aqui e cortar o excesso. Prontinho. A gente já tá com a nossa guirlanda basicamente pronta, né? O que que falta fazer, então? Falta a gente fazer o nosso cordãozinho para pendurar. E aí a gente pode fazer de verde, pode fazer no fio brilhante, da cor que vocês quiserem, tá, gente? É só a gente vai fazer o nosso cordãozinho para poder pendurar nossa guirlanda. O que que eu faço? Eu deixo uma considerável, né, um considerável comprimento aqui de fio. Eu faço um nozinho corrediço. Não precisa fazer muitas correntes, tá, gente? Eu acho que umas 20 correntinhas, 20 correntinhas, pronto. Acho que 20 é o suficiente. Corta também a sobra do fio, deixa os dois fios um pouco mais longuinhos, porque vai ser interessante pra gente, pra passar aqui na nossa guirlanda, tá bom? A gente, com a ajuda da agulha de tapeceiro, né, a gente vai botar aqui o fio e a gente vai fazer uma amarração aqui no nosso trabalho. Primeiro a gente localiza aqui na frente da guirlanda aonde a gente fez aquele espaço para o acabamento, tá vendo aqui, ó, que é onde a gente tem um nó do começo, né? E é onde tem um espaço maior para o nosso acabamento, né? Essa é a parte da frente da guirlanda. Por que que eu sei que é a parte da frente? Porque aqui, ó, o ponto de início, ele só tá discretamente mais alto. No verso, eu vejo o nó dele, tá vendo, ó? A gente enxerga o nó. Então, a gente vai fazer no verso esse trabalho agora, porque a gente precisa fazer a nossa alcinha de prender, né? Então, aqui, ó, exatamente entre esse pedaço do trabalho, né, que é onde a gente tem um espaço maior, que foi onde deu aquela parte mais comprida, né, dos pontos baixos aqui, que a gente não tinha espaço para fazer mais um leque. Então, é aqui que a gente vai fazer o nosso suporte para a guirlanda, tá bom? Então, aqui na própria trama, dentro dos pontos dos aros, né, que a gente fez aqui pro arco, né, para poder fazer os pontos baixos no arco, a gente vai introduzir aqui, por cerca de uns 4 a 5 pontos, o nosso fio com a agulha de tapeceiro, tá bom? Então, a gente coloca ele aqui, ó, a agulha de tapeceiro a gente passa. 4 a 5 fios já é o suficiente, 4 a 5 pontos, tá? O espaço de 4 a 5 pontos. E a gente puxa aqui para poder fazer o início, né? E depois a gente vai fazer o inverso. A gente vai ter que pôr isso aqui. Tá difícil de mostrar lá em cima, porque o arco ele é maior, né? Aí não consigo mostrar certinho. Mas acho que tá dando para vocês verem, né? Aqui, ó, a gente passou de lá para cá, né? E agora a gente vai fazer o movimento contrário. A gente vai passar de um outro lado para lá. Então, da onde saiu o fio aqui, a gente vai voltar lá para onde a gente começou. Com a agulha de tapeceiro, tá vendo, ó? Eu volto para lá com a outra ponta do fio. Pronto. E aqui a gente já tem o arinho, esse arinho colocado, tá? Se você quiser amarrar aqui, pode, não tem problema. Eu não gosto, tá? O que eu gosto de fazer? Porque eu gosto de um acabamento mais bonitinho e gosto de deixar um pouquinho mais invisível. Então, aqui mesmo, aonde saiu, eu vou fazer um nozinho,
Desculpa o barulho aí, viu, gente? Tá uma passação de carro aqui fora. Então, não sei se tá fazendo barulho aí. Eu vou fazer um nozinho aqui bem mais discretinho, né? Faço 2 vezes esse nozinho aqui. Com a própria agulha de tapeceiro mesmo, ó. A gente passa aqui 2 vezes. E depois, eu escondo lá pro outro lado. Tá vendo, ó? Eu vou esconder lá pro outro lado. Você tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, acabei puxando um fio do que eu já tinha escondido aqui, tá vendo? Do nosso inicinho o inicinho do nosso trabalho. Aí eu acabei soltando ele. Tem que tomar cuidado para não soltar. Isso porque a gente já escondeu isso no início para poder para poder deixar mais discreto. Mas enfim, depois eu escondo com a agulha de tapeceiro para facilitar. Aqui a gente então vai fazer a passagem do fio, né? Lá para o outro lado. Aqui no próprio arquinho mesmo, tá, gente? Pode ser aqui. Se tiver difícil no arquinho, se vocês quiserem fazer mais em cima, pode, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas eu gosto de fazer aqui no arquinho para ajudar a esconder esse fio. Então eu já puxo ele lá pro lado de lá. Olha lá, tá vendo? Ó, tem um abençoado buzinando aqui. Vocês me desculpem, tá, gente? Que esse povo parece que nasceu com a mão na buzina. Então aqui a gente vai pegar o outro fio e fazer a mesma coisa. A gente vai colocar aqui na nossa agulha de tapeceiro. A gente já passou ele, né? Agora a gente vai dar um nozinho. Nós já passamos os 2 fios. Agora a gente está amarrando eles. Né? Pode escolher um pontinho aqui que já dá certo, tá? Não precisa de ficar pegando mais de uma alcinha, né? Dei o nó aqui, ó. 2 nozinhos para poder segurar melhor. Quando você dá os 2 nozinhos, aí você pode já passar pro outro lado. Pode usar uma agulha de tapeceiro menor se quiser, tá, gente? Para facilitar essa parte, né? Aqui tá dando, eu tô insistindo com ela aqui. Mas precisar, não tem problema substituir, tá? Pronto, passamos o fio. E aqui a gente corta. Cortamos este. Cortamos este. E antes da gente ajeitar a guirlanda, aí sim eu vou pegar uma agulha um pouquinho menor para poder... Deixa eu ver aqui uma que eu tenha menorzinha. Aqui, acho que essa dá. Para poder passar o fio que ficou sobrando, que a gente acabou tirando aqui. Que não era para tirar, né? Esses 2 aqui, ó. A gente passar ele pro outro lado ali. Para poder... Aí que vai me dar um trabalhozinho aqui, porque como ele soltou e ele é pequeno, aí eu vou ter que passar a agulha primeiro, para depois colocar os fios na agulha. Eu tô fazendo aqui fora da câmera, gente, que senão eu não enxergo. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Porque senão eu não enxergo a passagem do buraquinho aqui, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, tá vendo, ó? Aonde a gente colocou e passo para cá para poder ajeitar agora e dar o acabamento aqui da guirlanda. Então aqui a gente já fecha, né? Antes de cortar, a gente ajeita a guirlanda, né? Aqui já tá a nossa alcinha colocada, né? E antes da gente cortar ali, eu vou dar uma mexidinha nela, escondendo os branquinhos sempre, tá, gente? Esconder os branquinhos é importante, tá? Se usar o aro transparente, não vai ter esse problema, mas como a gente tá usando o arinho branco, tem que esconder aqui os branquinhos pra não ficar feio, né? E tá pronto, tá, gente? Basicamente, a guirlanda é isso. O que que vocês vão fazer agora? Agora, com a pedraria e com o nosso amigurumi, é que vocês vão dar o acabamento final, né? Que é colocar uma pedrariazinha. Aí é com cola quente mesmo, né? Pode costurar? Pode, porque essas pérolazinhas, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Elas vêm já com um buraquinho.
Vou pegar uma aqui, que ó, elas já vêm com um buraquinho que vocês podem passar um fio aqui, né, se quiser, e costurar. Eu acho que dá mais trabalho e não vale tanto a pena. Eu acho que pode passar já uma colinha, né, que fica legal. Passa uma colinha aqui para pôr as pérolas e para pôr o nosso amigurumi, né? A gente coloca ele naquele ponto que a gente mostrou aqui para vocês, né? Agora é onde está a alcinha. A gente pode vir, por exemplo, aqui com a nossa reninha e colocar ela aqui no topo da guirlanda, tá vendo, ó? E aí pode ser uma guirlanda com uma reninha no topo, né? Com cola quente mesmo, né? Coloca a reninha e a gente vem com uma pedraria e faz o acabamento para ficar parecida com essa aqui do Papai Noel, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das nossas aulas aí, da nossa coletânea de Natal, né? Onde nós fizemos os nossos trabalhos, né? Depois eu vou ver aí nos comentários se vocês têm sugestões para os próximos vídeos, né? Se vocês querem algum tema específico para eu poder pesquisar algumas peças ou pesquisar ou criar, né, alguma coisa para poder fazer para vocês aí de acordo com o que vocês querem. Às vezes a gente começa aí uma enquete, né, aqui no canal para ver aí o que vocês querem aprender, a gente ter uma noção, fazer um pouquinho mais de interação, né, com vocês e vocês decidirem, né, algumas próximas peças. Mas por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer fazer essas de Natal com vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Compartilhem esses vídeos, assistam até o final, façam se for possível, para eu poder ver que vocês conseguiram fazer, para ver que deu certinho. E a gente vai se falando e a gente vai se preparando aí para as nossas próximas aventuras aí aqui no canal do Barba Ruiva, viu, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima. E a gente se vê em breve, beleza? Beijo, tchau, tchau, fui!